os 30 anos que o campus de Cascavel faz parte da UniOeste. Trazemos aqui uma abordagem histórica, né, de acontecimentos da FECIVEL à UniOeste, com a formação de professores para a educação especial. Eu sou a professora Lúcia Turek, faço parte do Colegiado de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação e do NEADUNE. Está aqui conosco. Eu sou a professora Luzia, trabalho no Colégio Eleodoro Ébano Pereira, como professora de Educação Especial na área da deficiência visual. Sou doutoranda em Educação aqui pela UniOeste e também técnica em Assuntos Educacionais na UNILA. Eu sou a professora Patrícia, sou professora da rede estadual, atuo no Colégio Eleodoro Ébano Pereira, na sala de recursos da área da deficiência visual. Sou doutoranda também em Educação por essa universidade e faço parte também da ACADEV, que é a Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual. Eu sou a professora Vandiana Borba Wilhelm, eu sou pessoa cega, cursei pedagogia aqui na UniOeste, a especialização em fundamentos da educação e o mestrado em educação também aqui na UniOeste. Eu sou professora da rede estadual e atualmente eu trabalho no CAP estadual. A sigla CAP significa Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Então, nos anos 80, né, teve início aqui na então FECIVEL, o curso de formação de professores para educação especial na modalidade de estudos adicionais a nível de segundo grau, né, que hoje se chama ensino médio. Então, esse curso tinha o objetivo de justamente formar professores para atuar nas classes especiais e nas escolas especiais também. E havia escolas especiais na área da deficiência intelectual, mas os atendimentos, principalmente na área da deficiência visual e deficiência auditiva, praticamente eram inexistentes, né, no interior do estado. Então, aqui na região oeste, e em três faculdades, que hoje são 3 campos da UniOeste, então, em Cascavel, que era a FECIVEL, em Foz do Iguaçu, a Facisa, em Toledo, a Facitol, ocorreram turmas desses cursos, de 85 até 1998. No total, nós temos um quadro que nos mostra o número de turmas da área e nas três então faculdades, né, municipais, cursistas. Ao todo, tanto na área da deficiência intelectual, auditiva como visual, aconteceram 35 turmas e 999 professores cursistas se formaram. Toda essa formação deu possibilidade para que fossem abertos programas, né, de atendimento a crianças, jovens e adultos com deficiência. Assim, nós temos uma primeira ação importante. Nós vamos chamar de ação os acontecimentos que foram se encadeando, né, na medida da sua realização, encadeando um no outro, né, sendo um praticamente consequência daquele anterior. Então, a primeira ação que nós tivemos foi exatamente ao final, aqui em Cascavel, ao final do curso de criação, do curso de deficiência visual, em 1987. Com isso, se deu a criação do Centro de Atendimento Especializado para Deficientes Visuais, chamado de CAIDV, que atualmente é denominado Sala de Recursos, né, onde trabalha a Luzia e a Patrícia. E a criação ela ocorreu exatamente após a realização do estágio supervisionado do curso dos adicionais. Aí, no mês de setembro daquele ano, foi oficializado, né, nas instalações do Colégio Eleodoro Ébano Pereira, esse CAIDV. Então, atendendo principalmente crianças em idade escolar, mas também jovens e adultos, também no supletivo. Uma segunda ação acontece alguns anos depois, né, num movimento que inicia dentro desse CAIDV, que é a fundação da ACADEV, Associação Cascavelense de Pessoas Cegas e com Visão Reduzida. Essa associação,
que congrega pessoas com deficiência visual, ela está em funcionamento até a atualidade, bastante ativa, promove atividades formativas, encontros, seminários, cursos de formação de dirigentes e também atividades sociais e culturais com seus associados, integrando daí vários conselhos de defesa de direitos e o Fórum Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sempre estimulando para que as pessoas se busquem a sua inclusão em todos os aspectos, né, da vida. Nós temos aqui num evento, né, pessoas da ACADEV participando. E esta foto é de um seminário em que o nosso companheiro, né, aí, o Josué, está ao lado também da professora Vandiana, num seminário da ACADEV, então proferindo uma palestra. A partir dessas ações da ACADEV e do CAIDV, foi criado em 99 a Central de Produção de Material adaptado para pessoas com deficiência visual, que funcionou no prédio da Biblioteca Sandália dos Santos, né, Biblioteca Municipal, e onde atualmente tem a Sala Braille. Em 2002, essa sala foi transformada no CAP, né, que é o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Ele é alocado no núcleo de Cascavel, é um programa do MEC, em parceria daí com o Estado do Paraná, e tem também um CAP municipal. A particularidade desse CAP é um atendimento regional. E a quarta ação, ela é bastante importante, acho que aqui a gente até comemora, né? Porque a partir desse movimento do CAP, do CAIDV, né, da ACADEV, nós tivemos o ingresso da primeira pessoa cega através do vestibular para o curso de pedagogia. Então, com isso, o PE foi institucionalizado, foi criado como um programa de educação especial, é o mais antigo programa da UniOeste, né? Existem muitos projetos, mas programas são poucos, e passou justamente a atender no ensino as pessoas com deficiência visual, né? Essa foto mostra aqui que hoje é o professor Geucir, quando era acadêmico de pedagogia e estagiário no PE, né? Que está então usando o computador com o programa DOSVox, né? E o PE também atua na pesquisa e também na extensão, tendo com atividades assim de muita parceria, né? Principalmente com o CAP, justamente continuando esta formação de professores para a área da deficiência visual. E essa parceria é a que estende a UniOeste, né, a dezenas de municípios das áreas de abrangência de 6 núcleos estaduais de educação, que aí, além da região oeste, ainda atende a região noroeste, né? Porque o sudoeste é pelo CAP de Beltrão, né, Francisco Beltrão. Então, aqui nós temos uma foto com a promoção de um curso, né, e que nós podemos identificar a professora Luzia ali, junto também com o professor Alfredo, o Zé Roberto e outras pessoas participando do curso. Eu passo então a palavra à Vandiana, justamente para dar continuidade dessa parceria do PE com o CAP. Certo. Então, até quando nós organizávamos, né, esse momento de exposição, eu falei, se eu não posso adentrar diretamente falando do CAP estadual, com foco, né, nesse processo de formação continuada dos professores do AE, em parceria com a UniOeste, sem deixar de citar, né, 4 elementos que estão presentes na fala da Lúcia, que é a ACADEV, o CAIDV, a UniOeste e o PE, que fazem parte da minha história e que estão presentes, né, como marco aí dessa trajetória, que se expressam, né, na minha atuação profissional, né, dentro do CAP. Eu fiquei cega aos 19 anos, né, e pela falta de conhecimento meu, da família, naquele primeiro momento eu fiquei
situação assim, mais de isolamento, né? E por meio de uma visita domiciliar feita pela Acadev, né, que faz um trabalho fantástico nessa parte aí de conscientização, essas pessoas foram até a minha casa, né, para me convidar para participar das atividades, né, da entidade. E foi por meio dessas pessoas com deficiência visual que foram até a minha casa que eu tomei conhecimento que Cascavel tinha esse serviço especializado, que a professora Lúcia comentou, que é o CAIDV, né? E que poderia, né, eu estar fazendo matrícula para aprender alguns recursos de acessibilidade que estariam contribuindo, né, para a minha maior autonomia. Então, gradativamente começo a participar da CADEV, a frequência no CAIDV, e dentro da entidade eu recebi, como todas as outras pessoas que participavam nos cursos de formação, nos encontros mensais, um incentivo para retomar os estudos. Como eu já havia concluído o ensino médio, então eu tento vestibular, e no ano de 2001 eu ingresso aqui na UniOeste, no curso de pedagogia, em um momento em que o PE está se consolidando, né? E eu ter feito a minha graduação e pós-graduação aqui dentro, o PE ele teve um papel fundamental, né? Nessa questão da adaptação do meu material, do diálogo junto ao colegiado, né? E garantindo para mim uma formação acadêmica com qualidade. Né? Então, eu não posso deixar de mencionar, né, esses 4 elementos que foram assim, fundamentais para mim. No ano de 2004, o Estado do Paraná ele realiza concurso público, né? Tanto eu quanto a Patrícia, a Luzia, né, prestamos concurso naquele momento. E eu então retorno, né, ao mercado de trabalho aí, naquele momento atuando como pedagoga em um colégio aqui de Cascavel. Depois, em 2007, teve um outro concurso. Prestei para a modalidade da educação especial, o chamamento foi em 2009, e assumo então as 40 horas na rede estadual. Eu passei a compor a equipe de trabalho do CAP estadual de Cascavel no ano de 2013. O CAP, como a professora Lúcia disse, em Cascavel ele é instituído no ano de 2002, e no estado do Paraná há outros 4 CAPs. Em Curitiba, fundado em 2001, depois Cascavel, Beltrão, temos também Maringá e Londrina. E cada um desses CAPs eles têm a responsabilidade por uma região de abrangência. No caso do CAP de Cascavel, nós temos aí o Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand, Cascavel, Toledo, Goiorê, Foz do Iguaçu e agora, recentemente, o Núcleo de Umuarama, totalizando 78 municípios. Dentre os nossos atributos, né, além da produção do livro didático, tanto para impressão em braille quanto em versão digitalizada, né, aos estudantes cegos e com baixa visão que estudam no ensino comum, nós também temos a responsabilidade da oferta dos cursos de formação continuada, né, para os professores, né, que trabalham tanto nas salas de recursos multifuncionais da área visual, tanto quanto como orientações pedagógicas aos pedagogos, aos profissionais, né, envolvidos com o processo educativo das pessoas com deficiência visual. A nossa instrução dos CAPs coloca também a área da surda e cegueira como sendo de nossa incumbência, e nós estamos contribuindo para esse processo de inclusão das pessoas com deficiência visual e surda e cegueira, né? Então, os CAPs, eles contam com 4 núcleos de atividades, de produção de material, o de tecnologia, o núcleo de convivência e o núcleo de apoio didático-pedagógico, que é onde se concentram os cursos de formação continuada. No ano de 2023, que eu vou mencionar para vocês, que já está tudo registrado em relatórios, né? Nós ofertamos 6 formações, e todas elas se devem em parcerias com o PE. Né? Nós temos essa aproximação, porque temos pessoas que trabalham dentro do CAP que estudaram aqui na UniOeste, né? Que participaram ativamente, né, das atividades do PE, que são envolvidos no movimento social das pessoas com deficiência aqui de Cascavel, citando a Acadev, participaram, né, de um grupo de estudos aí em torno da defeitologia, dos fundamentos de defeitologia, né? E a gente tem essa afinidade teórica.
E no ano de 2023, as formações, por exemplo, tivemos iniciação a xadrez adaptado, né, que foi mais voltado ali para pessoas cegas, né, ou com baixa visão, sendo eles professores ou não, do próprio movimento de pessoas com deficiência visual. Tivemos 14 pessoas que concluíram a formação, um curso de 16 horas. Foi ofertado também um grupo de estudos sobre as particularidades da baixa visão. Essa formação ela ocorre desde o ano de 2022, né? É um grupo de estudos que ele tem uma proposta dele ser permanente, né? Ofertado todos os anos. Essa formação especificamente nós fazemos no formato online e isso possibilita com que vários professores dessa nossa região de abrangência consigam participar. E mesmo sendo à distância, ele tem um caráter assim bem participativo, uma disciplina de frequência, de participação, de estudo dos professores. Então, no ano passado, nós concluímos com 76 professores que participaram da formação, um total de carga horária de 32 horas. Um outro grupo de estudos que teve início no ano passado, que segue também neste ano, é um grupo aí direcionado especificamente para os profissionais tanto do CAP estadual quanto do CAP municipal, aqui de Cascavel, e também alguns servidores aqui do PE, que é um grupo de estudos sobre impressão de desenhos em relevo, né? Porque como nós trabalhamos com adaptação de materiais para os estudantes, a gente precisa estar avançando nessa parte de estudos, de pesquisas, de conhecimento de novas tecnologias. No ano passado foram 11 participantes, uma carga horária de 28 horas. Também ofertamos, em 2023, um curso voltado para pedagogos que trabalham em colégios em que há estudantes cegos ou com baixa visão matriculados, ou que há salas de recursos multifuncionais na área da deficiência visual. E essa formação também foi estendida para coordenadores pedagógicos, tanto de CEMEDs, quanto técnicos de educação especial dos NREs. Então, foram 30 professores concluintes da formação, uma carga horária de 32 horas. Foi ofertado um outro curso também na área das tecnologias assistivas, né, do leitor de telas do Windows NVDA, com 14 concluintes da formação e uma carga horária de 40 horas. E, por último, um curso na área da matemática, trabalhando, né, o uso, né, e conhecimento de 2 instrumentos auxiliares, que são o soroban e o multiplano, com 36 professores concluintes e 24 horas de formação, totalizando 183 participantes, né, dessa formação ao longo do ano, e 172 horas de carga horária. Então, esse é um pouquinho do trabalho do CAP, né, em termos da formação continuada, feito assim com muito comprometimento com o PE, né, levando adiante essa nossa concepção teórica da psicologia histórico-cultural, né, dos fundamentos da defectologia, e com esse compromisso, né, com os professores que trabalham no atendimento educacional especializado para que eles possam estar atendendo os estudantes cegos e com baixa visão. Em linhas gerais é isso, passo para a Patrícia. Então, também falar mais um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho baixa visão. Eu vim para Cascavel em 2000, porque havia passado no vestibular da UniOeste para o curso de pedagogia, e desde então sempre envolvida, né, com as questões da universidade, né? Seja através do programa de educação especial, que esteve me apoiando durante a realização da graduação, e também durante a realização do mestrado e agora também no doutorado, né? Foi também participando aqui da universidade que eu pude, né, ter acesso à ACADEV, que é a Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual, e tendo um percurso, né, que a Vandy já relatou um pouco, depois adentrando aí ao Estado como professora da educação especial, e também trabalhei por muitos anos no CAP, né, e hoje na sala de recursos da área da deficiência visual. Então, o trabalho da sala de recursos dessa área específica, né, ela envolve tanto o trabalho com alunos cegos, como com o trabalho com alunos de baixa visão, né. Então, a gente tem ali um trabalho que envolve, dentro das especificidades da área da deficiência visual, né, compreender, né, esses alunos, buscando não só que eles estejam incluídos na sala de aula, né, porque a gente atende alunos que estão matriculados, tanto na rede municipal de ensino como na rede estadual, mas também alunos que perdem a visão ao longo da vida, né, que nós chamamos alunos da comunidade.
Então, é um trabalho que envolve também a CADEV, que envolve também o Programa de Educação Especial, a universidade. Então, ele acaba sendo bem amplo e nos envolve também no dia a dia, né? Inclusive com o apoio do CAP na nossa formação enquanto professores, né? Na baixa visão, a gente tem que ter todo um cuidado do atendimento a esses alunos por conta de saber o quanto e como esses alunos enxergam, né? Porque o resíduo visual de cada um, ele varia muito, né? Porque a baixa visão, ela tem uma especificidade, né? O aluno, ele tem uma determinada patologia, ele tem uma determinada quantitativa de acuidade visual, de campo visual, e isso tudo tem que ser conhecido pelo professor para o trabalho de estimulação visual, que é um desses trabalhos que nós desenvolvemos, né? Que é que o aluno possa melhorar e também aprender a usar esse resíduo visual, né? O trabalho de orientação e mobilidade, que é importante, né? Que o aluno precisa, se necessário, utilizar a bengala, mas se não precisar da bengala, mesmo assim ele precisa, né, conhecer o entorno da sua casa, como a cidade funciona, né, o entorno da escola, como dentro do ambiente escolar ele pode se locomover com independência utilizando o seu resíduo visual, né? Atividades também de prática de educativas para uma vida independente, né, que é o saber dar conta da vida no seu dia a dia, né, seja nas atividades domésticas, no cuidado pessoal, na organização também do seu material escolar, né, isso também a gente desenvolve lá junto aos alunos, né, a utilização dos recursos ópticos, né, então quando o aluno precisa usar uma lupa, uma telelupa, mesmo a utilização do óculos, isso tem que ser trabalhado com o aluno. Os recursos não ópticos, né, que são os materiais ampliados, os livros, né, os cadernos com pauta ampliada, com o uso do contraste, da iluminação, né, então isso tem que ser avaliado como o aluno melhor pode utilizar esses recursos, né, mesmo a utilização de um lápis 6B, de uma caneta com uma ponta mais grossa, né, para que melhore a questão da escrita e também da leitura, né? Então, isso envolve todo um apoio dentro do ambiente escolar, né, de orientação aos professores, né, que estão na sala de aula junto a esses alunos e que precisam também passar por esse processo de orientação, né, para que o aluno se sinta à vontade, possa utilizar esses recursos, né, no seu ambiente escolar e melhorar dessa forma o seu acesso, né, aos conteúdos escolares, né? E a gente tem percebido que, assim, cada vez mais tem aumentado o quantitativo de alunos com baixa visão que procuram esse atendimento educacional especializado, porque se divulga mais, né? Porque a tendência do aluno, às vezes, de baixa visão é não ser percebido nesse ambiente escolar, né? Porque ele enxerga um pouco, dá um jeitinho aqui, outro jeitinho, e continua a sua escolarização, né? Mas não, a gente tem, pelo acesso à informação, percebido que os professores, né, identificam melhor esses alunos e encaminham, né, para o serviço de atendimento educacional especializado, que são as salas de recurso, né, e a gente tem visto que o apoio da sala de recurso melhora para que o aluno ele possa compreender, né, esse resíduo visual que ele possui, como ele pode ter acesso aos recursos, né, e hoje também com o uso das tecnologias isso tem facilitado muito, né, o acesso ao computador, acesso a leitores de tela, o acesso às lupas, né, que o próprio computador traz, e também o acesso ao celular. E tablets, né, os tablets também têm facilitado bastante, pela tela ser um pouco maior, e isso facilita com que o aluno de baixa visão tenha acesso à informação. Então, ele tira foto do quadro, consegue aproximar dos seus olhos e assim ter acesso ao que está escrito no quadro, né? Então, isso a gente procura também ensinar os alunos na sala de recurso, a utilizar os recursos de tecnologia para que eles possam melhorar essa questão do acesso à informação em sala de aula, né? E quando a gente tem os alunos que chegam ali, que são alunos da comunidade, que estão aí perdendo a visão ao longo da vida, é todo um processo de orientação, né? De possibilitar acesso à informação, tanto aos seus direitos, né? E isso também passa pela CADEV, muitos dos alunos são encaminhados à sala de recursos pela CADEV, pelo trabalho que a associação desenvolve, né? E mostrar para eles que, embora essa visão ela tenha tido, né, uma limitação visual, eles podem ter acesso
muitas informações, acesso à tecnologia, a retomar os seus estudos ou a continuar os seus estudos, ou mesmo também a questão do acesso ao mercado de trabalho, né, por meio de concursos públicos, né? Então, toda uma gama de informações a gente acaba possibilitando a essas pessoas, né? Então, não é só um atendimento com hora marcada, vamos dizer assim, né? Todo um acesso à informação, a um conhecimento que demanda tempo, né? E demanda essa rede, né? Que se estabelece com a universidade, né? Com a Acadev, que possibilita que a gente possa propiciar uma vida com mais independência a essas pessoas, tanto aos alunos quanto aos adultos, né? Então, a gente acaba sendo um centro de referência de acesso à informação e de poder encaminhar essas pessoas para que elas possam realmente, apesar da deficiência visual, dar continuidade à sua vida e se incluir socialmente. E a gente tem aí inúmeros exemplos, né, de pessoas cegas e com baixa visão que entraram na universidade, que acessaram o concurso público, né, que são doutores, mestres, né, professores, advogados, e estão atuando em várias áreas, e realmente Cascavel é uma referência, né, no que se refere à deficiência visual e o acesso, né, dessas pessoas aí ao mercado de trabalho, e essa coisa de estar sendo referência no acesso à informação, né, isso é muito importante. Bom, falar um pouquinho também sobre mim, né? Eu vim para Cascavel em 1998, eu sou uma pessoa cega. Antes eu residia numa cidade bem pequenininha do noroeste do Paraná, chamada Icaraíma. E é muito interessante porque a Lúcia relatava antes sobre os estudos adicionais, né? Que foi uma política, um programa implementado na década de 80, e eu sou um pouco também resultado disso, né? Eu fui para a escola também em 87, lá na minha cidade, e a prof, em 86, e a prof estava fazendo os estudos adicionais, né? Na verdade, ela disse assim: eu vou fazer, mas eu gosto de língua portuguesa. Quando você, Luzia, não precisar mais de mim, eu volto para a língua portuguesa. Então, foi muito legal. Mas para dizer, né, que o resultado que deu, né, o quão foi produtivo esse processo mesmo da implementação dos estudos adicionais enquanto curso de formação, né? Inclusive, é tema da minha pesquisa de doutorado. Mas aí eu cheguei, então, em 98, vim muito apoiada, né? Com muita amparo, né? Em colegas que eram da Acadev. Então, a Acadev foi, assim, primordial, né? Por conta disso, não só na perspectiva de apoio de amizade, de respeito, mas inclusive de direcionamento, né, de perspectiva de vida. Então, isso é bem importante falar. Em 99, eu passei num concurso, trabalhei no Paraná Educação. Depois saí do Paraná Educação, fui para o Hospital Universitário. Nesse período já estava cursando pedagogia. E aí, em 2002, eu assumi o primeiro concurso como professora da rede municipal. Depois, em 2005, eu assumi o concurso da rede estadual, o qual eu fiz junto com as meninas aqui, né? Desde então, eu sou professora da rede, também tive a oportunidade de trabalhar no CAP com a formação docente. Foi uma experiência bem importante, que me trouxe, assim, muita perspectiva, muito entendimento sobre as minhas práticas, porque aquilo que a Vande e a Patrícia também já se referiram, e a Lúcia, né, essa articulação entre o programa de educação especial e nós, da rede estadual, ela tem nos dado o suporte teórico metodológico para o nosso trabalho, né?
Então, através dos grupos de estudos, da formação, é bem importante. E aí, eu saí para o mestrado. Quando eu voltei do mestrado, eu retomei e eu disse assim, eu quero voltar para a sala de aula, porque é gratificante, né? É bom você estar na formação, mas a prática que você desenvolve na sala de aula é muito satisfatória, principalmente nós que atuamos, né? A Patrícia falou um pouquinho da baixa visão e eu gostaria de trazer aqui um pouco os aspectos que a gente trabalha com os estudantes cegos, né? Estudantes esses que são tanto crianças quanto adultos, que daí perdem a visão ao longo da vida, e é aquilo que a Patrícia fala, né? É uma coisa bem interessante, porque às vezes eles vêm encaminhado pela CADEV, às vezes eles vêm encaminhado pelo próprio programa de educação especial, né, na medida em que chegam na universidade e aí se deparam, né, com as necessidades. E às vezes a gente também vai, né, quando eles vêm de outros, nos reconhecem por outros meios, a gente faz esse papel, né, de mostrar para eles que existe a CADEV, né, que existe o Programa de Educação Especial quando eles já estão em idade de universidade, que foi o caso da Vandiana, né? Não dá para não dizer isso, porque a Vandi é resultado disso, né? Ela veio, como ela disse, né, para a CADEV, da CADEV ela fez, ali passou, né, e isso é muito importante, porque nós somos, assim, um momento na vida dessas pessoas, a gente precisa, enquanto sala de recurso da área da deficiência visual, representar, né, um momento, uma parte, né, do processo formativo dessas pessoas, e elas precisam depois, e vão, em sua maioria, né, seguem depois com autonomia, com independência, a sua vida, e vão se tornar professor, como a Vandi, ou vão se tornar advogados, ou vão só trabalhar, ou vão fazer um concurso, ou vão viver a vida delas com a autonomia e a independência que elas precisam adquirir ali naquele espaço. Então, assim, para a gente chegar nisso, o que a gente trabalha lá, né? É óbvio que a gente sempre faz uma avaliação, e a partir dessa avaliação, onde a gente observa quem é esse sujeito, as condições dele, sociais, as perspectivas de vida, e aí a partir disso a gente traça, né, junto com essa pessoa um programa de formação para ela, né? E nesse programa o que a gente oferta, né? É claro que nem todos os programas que a gente oferta, o estudante vai fazer. Então, vai depender muito do estágio, do nível de vida dele. E esse processo de avaliação é que vai nos dar esse suporte, né, para a gente chegar nisso. Mas o que a gente oferta, né, em linhas gerais? Ensino de Braille, né, que não é uma língua, não é outra língua, tá? Ensino de Braille, que é uma escrita, uma forma de escrita, né, utilizada por pessoas cegas desde o século XIX, né? Ensino do Soroban, que é também um recurso didático pedagógico muito utilizado para que as pessoas consigam realizar operações matemáticas com maior agilidade, assim como temos também o multiplano, né? Quando esse estudante precisa. Informática educacional acessível, que aí é uma coisa que hoje tem sido assim fundamental nas nossas vidas, né? E eu me incluo enquanto pessoa cega, porque é por meio do computador, né? Do acesso ao computador, ao celular com sintetizadores de voz ou com softwares específicos, sendo eles, né, no computador o DOSVox, o NVDA, os mais comuns atualmente, no celular o Talkback ou o VoiceOver, a depender do celular que a pessoa possui, né?
mas que nos possibilitam acessar a informação com maior autonomia, independência, ler, escrever, elaborar, né, construir, trabalhar, né? Então, acessar os mais diversos programas dentro de um ambiente computacional ou no celular, né? Então, a informática educacional acessível é um pouco isso. Às vezes a pessoa vem adulta, ela já tem o domínio da informática, mas ela ficou cega. E agora? Ela não pode mais usar o mouse, né? Ela não pode mais ler as informações utilizando o olho. Então, ela vai aprender, né? Ela vai aprender a utilizar essas tecnologias assistivas que vão possibilitar que ela tenha autonomia novamente, né? Então, a informática educacional acessível é um pouco nessa direção. E, além disso, a gente também oferta atividade de vida autônoma e orientação em mobilidade. Por que eu coloquei os dois juntos? Né? Porque são nesses programas que a gente mostra para as pessoas cegas que elas podem ter autonomia e independência para se locomover, né? E também para desenvolver as suas atividades da vida diária, né? De organizar-se em casa, de fazer a sua comida, se não de fazer, né? Às vezes a pessoa tem uma condição melhor, de pedir a sua comida, de organizar o seu espaço, né? De vestir-se com independência e autonomia. Então, a gente dá todas as condições e as dicas para que essa pessoa tenha o máximo de independência possível, né? Então, assim, em linhas gerais, o que a gente faz lá na sala de recursos da área visual, né? Que eu gosto muito de continuar chamando de KIDV, né? Porque parece que, assim, é o que nos mostra mais, né, o trabalho que a gente faz lá. É um pouco isso, assim, que a gente colocou. Sabemos da importância desse espaço. Aproveito para dizer, né, que às vezes tem muitas pessoas que acabam ao longo de sua existência por algum motivo, por alguma doença oftalmológica, ficando cega, e que tem esse espaço no Colégio Eleodoro, que pode ser aproveitado, que precisa ser aproveitado, sendo a pessoa da comunidade ou que esteja em processo de escolarização. É importante que ela tenha essas atividades para que ela consiga realmente ter a independência necessária e a autonomia para construir a sua vida, né? Para direcionar os seus espaços e até para superar, né, esse momento que a gente sabe que quem perde a visão ao longo da vida tem, né? Um processo que não é simples de reconstruir, de se reorganizar, mas a gente está lá sempre à disposição. Não somos psicólogas, mas de certa maneira a gente dá esse impulso, né, que as pessoas precisam para dizer assim, opa, né, a minha vida não acabou e a minha existência tem sentido e vai ter cada vez mais a partir da medida em que eu conseguir me reorganizar nesse espaço, né? Então é um pouco isso, assim, o trabalho que a gente desenvolve, e é muito legal a gente poder socializar essas ações e demonstrar, né, disseminar essa informação que é tão relevante para algumas pessoas e ao mesmo tempo faz parte da história da universidade, né? Isso mesmo, Luzia, faz parte, né? Essa é uma demonstração, né, que nós procuramos trazer aqui, no sentido de apresentar mesmo para a comunidade o movimento todo que tem, às vezes, as ações do Programa de Educação Especial, né, que é um programa de extensão, que tem dentro dele diversos projetos e que vão se estendendo realmente para chegar lá até na vida, ou seja, lá na escola, até a educação infantil, né, quando são crianças bem pequenas, ou fazendo o ensino fundamental, ou médio,
ou fazendo lá um ensino supletivo, e também com aquele olhar de chegar à universidade. Então, nós podemos dizer aqui que a grande contribuição, digamos assim, o que houve no tempo em que a FECIVEL, né, atuava com essa formação de professores, que chegou inclusive a ser pensado de que deveria institucionalizar essa formação aqui, mas ela não é a UniOeste não é uma instituição escolar, né, de nível médio, né, e os adicionais não são um curso superior, então isso não ocorreu, mas continua ocorrendo uma formação através do processo de formação continuada, e que o PE mantém essa atividade com muita força, com muita competência, auxiliando com as questões da pesquisa, porque o fato, né, dos professores passarem aqui por mestrado e doutorado é um acontecimento fundamental nessa questão de pesquisa, e tem um aspecto também que é preciso registrar. Em 1998, foi feita uma pesquisa nas universidades brasileiras, quais que tinham programas de educação especial, né, para justamente atender pessoas com deficiência que adentrassem a universidade, né, dentro dessa política, né, que vem do final ali, né, dos anos 90, de educação inclusiva. E então, as universidades todas responderam um grande questionário, que foi, inclusive, coordenado pelo professor José Geraldo Silveira Bueno, da USP. E está publicado está num livrinho de publicação do MEC. Entre as 10, tinha 10 universidades com esse programa. Entre as 10 universidades brasileiras está a UniOeste. Então, esse legado da FECIVEL, dos estudos adicionais, né? Esse legado das ações do CAIDV e da própria CADEV para a possibilidade de crescimento e de realização da pessoa com deficiência também se deram com o acesso à universidade. E o PE já completou, né, já comemorou ter completado 25 anos, né, em 2022, inclusive com o lançamento, né, da tradução do tomo 5 das obras completas de Vygotsky, né, os fundamentos de defectologia, que aqui foi falado, e trazendo assim uma contribuição, né, imensurável, né, à nossa sociedade na educação inclusiva, com uma característica bastante própria, né, da área da deficiência visual. É o que nos alegra muito e que nos faz, inclusive, trazer esta fala, né, esses depoimentos neste momento, né, de comemoração da UniOeste, né, campus de Cascavel, que se estrutura, que cresce e que desejamos que continue avançando.